Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta Costa e estamos aqui em mais um programa Realiza. E esse programa vai estar um pouco diferente, bem alegre e contente por conta do nosso clima de carnaval. Afinal de contas, hoje é segunda-feira de carnaval. Estou aqui com o meu abadá do Carnaval de Guaratuba, o maior carnaval do litoral paranaense, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito gostoso, que é sobre viagem. Me conta, onde você está passando seu carnaval? Está viajando? Está fazendo o que você queria? Não? E o que você vai fazer para o carnaval do ano que vem? Já se programou? Já está pensando nisso? Hoje o nosso convidado é um convidado internacional. Na verdade, hoje temos dois convidados. Hoje a gente vai ter um convidado internacional aqui que vai te convidar a embarcar numa aventura. E depois uma convidada que vai falar sobre como ir para essa aventura, quais são os cuidados. Então, fique por aí, não saia que a gente vai embarcar junto aí nessa conversa gostosa. Até daqui a pouco. E estamos aqui nos nossos estúdios em uma segunda-feira de carnaval com um convidado super especial e internacional, o João Carlos Farrapa, isso mesmo. O João está aqui em Guaratuba há 6 meses, apenas 6 meses, e já vem fazendo um barulho bem gostoso na cidade. O João é uma personalidade, uma figura inesquecível e tenho certeza que se você acompanhá-lo nas redes sociais, você vai ter uma chuva de cultura e aí também um conhecimento sobre vinhos. João Carlos, seja bem-vindo ao Realiza. Obrigado. E eu gostaria que você contasse um pouquinho quem é o João Carlos. Bom, é assim, eu sou João Carlos Farrapa, português, não é? Fui abduzido por uma brasileira em 2011, não é? E uma das coisas que foi interessante foi o choque positivo que tive do Brasil. Há muita má informação do Brasil que se passa lá para fora, do que realmente é o Brasil, e eu tive essa oportunidade de ver que realmente existe um Brasil a ser conhecido. Comecei a gatinhar em Curitiba, lá está, fiz de tudo um pouco, fui boy, era um eterno turista a passear em Curitiba a pé, depois fui para um RH de uma empresa de calçado feminino, não percebi nada, mas pronto, fazia o meu serviço, mas depois fui para um grande supermercado em Curitiba, no qual me puseram no departamento da adega. Erro crasso, ou seja, puseram português na adega. Eu geralmente ouvia histórias lá que eles diziam que o português quando nasce não vai à teta, vai à pipa. Isso é o que eles contam. Depois daí deu para ver realmente que o mundo do vinho aqui era muito elitista, tá? Ou seja, a parte cultural, viam que o beber vinho era chique, era elitista e era caro. E eu vi aí um espaço de manobra, ou seja, tirei curso de enogastronomia, no Senac, puxei a parte cultural, que já nós temos de Portugal, e abrimos um showroom em 2014 com o CNPJ de Noacaron, não é? Da adega, e a partir daí começámos a quebrar tabus. Inicialmente era um showroom, onde os principais clientes eram os clientes da minha esposa, que tem escritório de advocacia, e começámos a fazer a degustação, ou seja, a apresentação do vinho como nós fazemos em Portugal. É abrir a garrafa, é dar finger foods para experimentar, só que não são os vossos finger foods, não é? Sim. É a orelha de porco, o bolinho de bacalhau, o bacalhau, ou seja... Típicos lá da sua terra natal. Da terrinha. E aí começou dos finger foods, que passou para as refeições e começámos a crescer. Legal. Essa questão começou a crescer desde 2014,
ampliámos até ao último espaço que nós tivemos, que eram 1000 metros quadrados, tá? Só que, entretanto, veio a pandemia. Por sorte, ou azar, o timing foi perfeito. Há 1 ano e meio antes da pandemia, eu tinha sido convidado para ir para a Transamérica TV a fazer o encerramento do programa, a falar de vinhos. Veio a pandemia, a esposa aconselhou-me a fazer YouTube e a partir daí foi a bola de neve. Ou seja, a questão do conteúdo ser diferenciado no período da pandemia, acho que foi um diferencial de conteúdo que várias TVs quiseram. E a partir daí foi uma bola de neve. Muitas pessoas se reinventaram, né? Fizeram aí até uma transição de carreira forçada por conta da pandemia. Muitas deram certo, ainda bem, né? E é o caso do João, que aí ele e a sua esposa Carla acharam e encontraram não só um nicho, mas aí trabalhando também num propósito de vida, que é o que o João vai explicar pra gente, o trabalho que ele faz aqui em Guaratuba, que é maravilhoso. Bom, é assim, na sequência, então o que é que acontece? Comecei a conhecer o Brasil. Essa questão do YouTube fez com que, de alguma forma, puxasse o meu networking, mostrando as personalidades que eu conjugava com as uvas. Cada uva tem uma estrutura, cada uva tem uma personalidade, como também os empresários. Acho que o máximo do meu programa é mostrar o que de bom tem o Brasil lá para fora. Tá? Sem dúvida. Contrastando tudo o que se vem a ver no sensacionalismo muito da imprensa. E resultou, pronto, há 6 meses nós viemos para Guaratuba, começámos praticamente do zero, lá está, agora imagina um estrangeiro em Guaratuba, né? Mesmo a Roberta muitas vezes precisa de tecla SAP, porque tem que falar mais devagar, mas acho que a cultura do vinho e da gastronomia acho que quebra barreiras linguísticas e a parte cultural e gastronómica, que ela já acedeu a esses exemplos, não é? Lá está, dá para quebrar muitos tabus e barreiras, acho que dá para ampliar os horizontes. Gente, sério, assistam os programas do João. Já passaram vários comerciantes, várias personalidades aqui da nossa cidade, aonde ele fez essa identificação com as uvas, com o tipo dos vinhos. Inclusive tem a minha lá, não vou dar spoiler não, quem quiser a gente vai colocar o link e vocês podem assistir depois. Quem tiver um palpite aí comenta, né? João, mas como a gente é um programa aqui de educação financeira, o pessoal deve estar se perguntando mais o que esse povo está falando de uva, de vinho, enfim. A gente está falando, gente, sobre a cultura, né? Sobre culturas diferentes, sobre a gente conhecer lugares diferentes. E o João agora está envolvido em mais um projeto que ele vai contar aqui, aonde a gente vai convidar você a se programar, se planejar para embarcar junto com o João numa aventura. João, conta para nós qual que é esse projeto que você está trazendo aqui para a nossa cidade de Guaratuba. Bom, então é assim, o segredo, o tempero desse prato, digamos assim, juntamente com a harmonização do vinho, foi a questão de estarmos a ser vistos em mais de 27 países. Fomos abordados por uma empresa, por uma operadora turística, da qual quiseram que eu fosse o garoto de propaganda, praticamente, desses destinos. A Chameleon Travel Shop, tá? Tem a sede nos Estados Unidos, mas também tem sede aqui em Curitiba, e como viu que havia esse canal de divulgação, sim, tanto com o conhecimento como com a cultura, fizeram essa proposta, a Chameleon Travel Shop. Então o que é que eu vou mostrar por mim? O norte de Itália e o sul de França. Tá? O que eles fizeram no projeto é assim, não é somente a questão técnica do vinho, não vamos descomplicar, mas a questão muitas vezes de mostrar o norte de Itália e o sul de França também pela questão cultural. Tá? Vamos comer, vamos beber, vamos a locais históricos onde foram filmados filmes. Há a questão do timing ou da calendarização da viagem, que muitas vezes vai coincidir com a presença de atores de cinema que todos conhecem, tá? Porque são locais onde, por exemplo, os filhos do Picasso ainda jantam, tá? Legal. Onde esteve o Picasso e a amante a jantar, onde esteve o Leonardo DiCaprio a passear, ou Nietzsche também, no sul de França, a pensar nas ruas próximas de Côte d'Azur. Ou seja, há uma parte mística também, que a pessoa quer comer o que eles comeram, beber o que eles beberam e também caminhar por onde eles caminharam. Ou seja, há aquela questão também da fotografia ou local instagramável que os filmes foram produzidos. E a minha proposta é essa, através da Chameleon Travel Shop, dar a cara e fazer essa proposta, a parte mais elaborada e despreocupada
de vocês percorrerem os caminhos que muitos pensadores, personagens históricas ou atores que vocês conhecem e podem encontrar nessa calendarização ou nesse timing que vocês estejam lá a passear, nesse restaurante ou nesse espaço. Que legal, e eu com certeza vou embarcar nessa viagem, porque só de escutar a gente já tem aí, já começa a sonhar, e agora a gente tem que planejar, né, colocar uma meta aí para que a gente possa viajar no próximo ano. Eu vou no próximo ano, João, porque esse ano aí eu já tenho uma viagem, mas no próximo ano a gente vai com certeza. E como diria, né, João, é comida, bebida, diversão e arte. Então, assim, é um pacote realmente, uma imersão cultural maravilhosa que você vai ter ao lado de uma companhia, de um homem maravilhoso que é o João, super agradável, super inteligente e um poço de conhecimento. Gente, vocês não podem deixar de conhecer esse novo projeto do João. João, mas agora, vamos falar um pouquinho, né, já que a gente falou do destino, do que vai ser feito superficialmente, mas, né, de uma forma muito assertiva. Qual que é o custo de uma viagem dessa aproximadamente, né? Porque a gente está falando sobre um programa de investimento e finanças, né? Então a gente vai entrar agora na realidade aí de como a gente consegue, quanto custa essa viagem, para que a gente possa pensar aí quais são as maneiras que a gente vai juntar, guardar, poupar esse dinheiro para que a gente possa fazer essa viagem junto com você, João. Então é assim, os valores, lá está, podem ser equilibrados, mas estamos a falar entre 19 a 23 mil reais, tá? Há um diferencial na viagem. Tem um chefe particular para vocês em cada área onde vocês estejam alojados. Há uma receptividade, há um acompanhamento privativo de todos os grupos que vão através da Chameleon Travel Shop. Há um carry code que eles criaram especificamente para o meu programa, onde vocês podem aceder a esse programa de viagens, onde através do carry code e através do meu programa, vocês vão ter 5% de desconto da viagem, tá? Mas lá está, é uma viagem diferenciada, é um acompanhamento privativo, vocês vão ser praticamente acompanhados, ou toda essa deslocação vai ter um acompanhamento, podemos dizer, VIP, tá? E podem sentir as tais estrelas de cinema que vocês podem se considerar. Há esse acompanhamento que é justificável pelo preço, mas também há formas de alguma forma ser acessível. Aí é parte da Roberta e depois vamos conversar. Mas é todo esse diferencial VIP, podemos dizer, que vocês podem fazer. Que legal, João. Então, com certeza vai ser uma viagem inesquecível. A gente vai deixar os contatos do João, a página dele aqui. E quem tiver interesse, quem quiser saber mais, é só chamar o João e já se programar. Já tem uma data de um grupo aí? Já tem uma data que vocês vão lançar o projeto? Estamos a falar de junho, tá? Segunda quinzena de junho, tá? Que pode ser alterado de acordo com o número de pessoas dos grupos, tá? Que pode ser maleável nesse sentido, de acordo com o grupo que estiver formado. Mas estamos a falar de junho. E deixa eu te perguntar, tem vaga ainda? Tem. Maravilha. Então, se você tem interesse, quer embarcar nessa viagem maravilhosa junto com o João e com a Carla, e daqui a pouquinho eu vou trazer a Carla para explicar como que a gente pode embarcar nessa. João, eu gostaria muito de te agradecer, a sua presença aqui. Você é uma pessoa muito grata para mim, sabe que eu gosto muito de você, mesmo que ele tire sarro de mim, que às vezes ele tem que falar um pouquinho mais devagar, mas ele fala muito bem português brasileiro, o português também, e eu sempre estou à disposição de vocês, podem contar comigo e pode ter certeza que na próxima viagem eu embarco com vocês. Deixa-me só fazer um remate, qui pro quo. E a SIG Mulher também está a fazer um pequeno estrago, tá, aqui em Guaratuba. Não é visível ainda, mas lá está, tem muito companheirismo, muito acompanhamento no caso de estruturas e projetos, e nós temos esses projetos e temos a presença da Roberta também, pela ASIG, tá, e pelos empresários aqui do Guaratuba, que nos estão a dar esse apoio. Justamente. Obrigada mais uma vez. Fique agora com o nosso intervalo, curtindo aí as paisagens lindas da nossa cidade de Guaratuba, que eu volto já já.
Estamos de volta aqui no nosso estúdio do Realiza, um programa super especial em ritmo de carnaval, falando de viagem, de alegria. E a gente esteve hoje com 2 convidados aqui, né? O João, que já passou aqui, e agora a Carla Farrapa, esposa dessa figura, João Carlos Farrapa, que essa dupla é dinâmica aqui na cidade de Guaratuba, chegaram fazendo um barulho, e a Carla vai contar um pouquinho para nós aqui de o que a gente precisa saber para viajar para fora do exterior, quanto custa mais ou menos uma viagem e como a gente pode se programar, se planejar para ela. Carla, seja bem-vinda ao meu programa, e eu gostaria que você contasse falasse um pouquinho de você e como que você está trabalhando com o João aí nessa viagem, nessa imersão cultural aí. Então, meu nome é Carla Farrapa. Eu conheci o João há 11 anos atrás pelo MSN, na verdade que ele me conheceu, né? E a gente começou a conversar e eu fui fazer minha primeira viagem internacional sozinha. Tá? Corajosa. Muito corajosa, né? Mas eu já tinha 43 anos, então justifica, né? E na época eu fui atrás de tudo, fui atrás de passaporte, de custo de viagem, melhor maneira, aeroporto, o que eu tinha que saber de básico, de inglês, de espanhol, porque eu fui para Madrid, depois de Madrid fui para Portugal. E isso é uma coisa muito legal que eu passo para as pessoas, porque a gente se conheceu lá e depois ele veio para cá e a gente continuou viajando, né? Que uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é viajar, né? E as viagens, elas sendo programadas, elas sendo bem estudadas, planejadas, elas vão ser maravilhosas, né? E se elas forem, né, por uma boa estrutura, com um bom guia, com pessoas que respeitem todo o processo. Eu digo todo o processo, porque cada viagem tem um processo. Tem viagens de gente nova, de gente mais meia-idade, tem gente mais, né, terceira idade. Então tem todo um processo, né? A gente entrou nessa de viagem por gostar de viajar, né? E o João acabou chamando a atenção, porque ele sempre fala culturalmente de cada espaço. Sem dúvida. Né? E convidaram ele para fazer esse projeto, para falar, né, dos lugares que ele já ou conhece, alguns outros não, mas que ele tem essa vivência por ser europeu, né? E convidaram eles e a gente abraçou a ideia, porque assim, eu gostaria muito que todo mundo tivesse uma viagem dos sonhos, né? Eu tive algumas, a primeira foi sozinha, eu fiz tudo sozinha, não me arrependo de ter feito sozinha, até porque eu tinha o respaldo dele estar lá. Sim. Mas também eu não conhecia, né? Se pensa, eu fui meio na louca, né? E meu pai e minha mãe falaram pra mim, pai e mãe é pai e mãe, não interessa a idade que você tem, né? Sem dúvida. Sempre vão ser pai e mãe. Eles falaram, e daí, se vai pra lá e se acontece alguma coisa? Eu falei, gente, eu vou numa agência de viagem, eu faço uma viagem para outro lugar, eu dou um jeito, né? Mas não aconselho as pessoas a fazerem isso sozinhas sem ter um respaldo legal. Tanto é que agora eles estão aí, né, com toda essa estrutura, querendo proporcionar para vocês uma imersão cultural, uma aventura aí bastante segura. Carla, isso que você falou é muito legal de planejamento, de saber, porque eu vou fazer uma viagem para o Egito agora, eu não vou sozinha, eu vou com um grupo de amigas, mas eu fiquei sabendo de várias coisas que eu tenho que me preparar para ir para fora do Brasil, porque existem umas outras exigências, não é só o passaporte. Por exemplo, a carteira internacional de vacinação, alguns países exigem determinadas vacinas, né? Principalmente agora, depois do Covid, que a exigência está muito maior. Né? Então eu tive que, não sabia disso, quer dizer, se graças à tecnologia as coisas são um pouco mais rápidas, mas poderia ser mais demorado. Até a questão de frasco, que você tem que levar, então gente, tem bastante detalhe. Se você quer fazer uma aventura igual a Carla e viajar sozinha, faça uma boa pesquisa, porque senão você pode ser barrado no aeroporto ou ter que deixar alguma coisa para trás. E Carla,
Conta pra gente quais são os passos principais que uma pessoa que quer fazer uma viagem para fora precisa se atentar. Tá. Eu tinha uma verba guardada exclusiva para eu viajar. Independente de aconteceu, como na minha vida tudo acontece, né? Eu conheci o João no momento que eu já tinha me programado ir viajar. Portugal não estava no meu roteiro e acabou que eu fiquei só em Portugal, né? Sim. Não saí de lá. Fui para Espanha e Portugal só. Mas eu fiz uma reserva durante um tempo, sabendo quanto que eu tinha que levar, fiz uma pesquisa de quanto eu iria gastar de refeição por dia, de hotel, de deslocamento. Isso tudo a gente tem uma base boa. Eu fiz sozinha, mas eu aconselho sempre a ter uma agência. Eu fiz sozinha porque o João estava lá e ele me dava todas essas bases. Gente, e a Carla, ela também trabalha com números, com planejamento, então ela sabe muito bem quais os caminhos a serem aí percorridos. Muita gente, né, Carla, não tem paciência ou às vezes não consegue, não tem essa habilidade, então o melhor a fazer realmente é contratar aí uma agência de viagem e ter isso, né, esse serviço todo entregue nas mãos, né, isso mesmo. E é mais seguro. Sem dúvida. Eu vou falar por mim, eu fui para a Espanha antes de ir para Portugal. Quando cheguei na Espanha, eu fiquei muito perdida. Porque assim, o aeroporto na Espanha, em Madrid, onde eu parei, é uma cidade. Para você entrar, sair da onde eu estava para ir para onde eu tinha que pegar o voo para Lisboa, eu fui de metrô dentro do próprio aeroporto. É um show de aeroporto. Pensa. É muito grande, é muita informação. E por mais que você às vezes essas pesquisas, chega lá, né, você viu, vê na internet, vê uma coisa diferente. Aí quando você chega lá, você acaba travando, né? Carla, eu cheguei a ficar olhando para os painéis e o que eu estou fazendo aqui, né? Sim. Porque além de não entender, e todo burburinho, outra língua, né? Você tem que respirar e fazer. Então, lógico que se eu tivesse acompanhado, seria muito mais... Eu tenho poucas lembranças de lá, pelo susto que eu levei chegando lá, né? E além disso também tem as trocas de moeda, né? Ver qual que é a moeda daquele... Tudo bem que a maioria leva em dólar, mas você tem que ver a cotação da moeda local. Por exemplo, a gente tem uma curiosidade bastante interessante do Egito, que eles pedem pra gente levar bastante trocado, né? Porque lá eles pedem muita gorjeta e você tem que dar gorjeta. Assim, cada país tem uma cultura, tem um comportamento, né? Então a gente tem que ter cuidado nesses pequenos detalhes. Eu sei de tudo isso justamente porque a gente contratou uma empresa de viagem. Então, nesse sentido que a Carla fala que a agência de viagem vai vir aí a te ajudar e a contribuir muito para a sua experiência. Carla, deixa eu te aproveitar e perguntar uma coisa. Quando a gente fala em viagem internacional, que já que a gente está falando disso, qual é o gasto que você mensura desde tirar o passaporte? A gente sabe que tem países que precisa de visto, tem países que apenas o passaporte. Quanto que você mensura que uma viagem internacional custe? Assim, para você ter passaporte, taxas, tudo, você vai gastar uns 2-3 mil reais ali. Porque às vezes você vai precisar ir para São Paulo, dependendo se vai para os Estados Unidos é um visto, se vai para a Europa não tem visto, mas tem que estar bem preparado. Você não pode ir viajar sem ter passagem de volta. Sim. Porque senão eles entendem que você vai ficar lá, eles te deportam e deportam mesmo. Muitas situações ali de colocação mesmo que você tem que ter. Então eu sempre falo, uns 2-3 mil é que você vai gastar ali para se programar. Se você for no inverno, vai ter que se programar, que é muito frio mesmo. A Europa, no caso, é muito frio. São pequenos detalhes. Assim. Estando lá, se você não converter, porque quem converte não se diverte. Sem dúvida. Né? Você gasta a mesma coisa que aqui menos. Sim. Tá? Você come muito bem, gastando lá 30, 15 euros. Sim. E come realmente muito bem, com vinho, com sobremesa. Lógico que extrapola. Não faço que nem eu, gente que cheguei toda metida, falando pro meu marido, eu pago essa janta aqui que a gente vai ter na Expo, que é um lugar bem legal lá em Portugal. E turista, né? Veio um monte de entradas. E entrada aqui no Brasil não tem custo. Sim, lá era pago. E eu não sabia.
E eu calculei, porque eu sou da matemática, né? Calculei R$17 o nosso prato, 17, mais o vinho, não sei o quê. Falei, 60 euros, 70 euros, não, 50 euros estourando aqui. Veio 117 euros, quase morri do coração, né? Porque daí na hora eu falei, R$500. Eu só comi isso aqui, R$500, né? Daí que eu entendi que tudo lá é 2 euros, 1 euro, 5 euros. Daí eu comecei a aprender. A gente ia nos lugares, daí ele estava pagando, porque eu fui metido uma vez só e parei, né? Cessei, eu não quero mais ser nada, pode pagar. Mas ele chegava o pessoal e trazia, quanto custa isso? Isso custa tanto. Aí então pode levar. Tipo, sim. Aí, e que não é vergonha, né? Não. Porém, com uma agência de viagem, você já tem todo um roteiro que já é pensado para te trazer aí uma experiência, né? Momentos especiais. Não precisa pensar. E você não precisa pensar e não precisa correr o risco que a Carla correu, que ela poderia ter economizado aí para uma próxima viagem já, né, Carla? E quando a gente fala em custo, né, que vem tudo isso, se eu falasse para você que eu queria fazer essa viagem com você e com o João, já tendo passaporte, né, que de repente sim, a pessoa já tem, quanto que custa hoje a média de um pacote para essa viagem com vocês? Essa viagem especial, por ela ser uma viagem diferenciada, ela vai estar em torno de 21.500 para a Itália e 23 e pouquinho para a França. Para França. Não inclui aéreo. Daí o aéreo você pode comprar com pontos, ter desconto, sim, compra na madrugada que sai barato. As milhas do cartão, né? Do cartão, justamente. Então não inclui. Ela é lá. Você chegou lá, vai ter alguém para te buscar, vai levar você para o teu hotel, vai fazer toda a tua programação de passeio sem aquela correria de algumas agências que, você vai aqui, você não aproveita, porque ela é programada para ser uma experiência e não só uma viagem. Ela é para você experimentar o local, sentir os cheiros, viajar na viagem, né? Pois é, gente. Aí você deve estar se perguntando, né? Nossa, mas para quem não tem o costume de viajar, deve estar se perguntando, nossa, mas isso é muito fora da minha realidade, é um dinheiro muito alto. Mas se eu contar para vocês, como a Carla já falou, que uma programação e um planejamento, você tem esse dinheiro de uma forma fácil, sem juros e ainda vai poder realizar o grande sonho da sua vida. E afinal de contas, sair do seu país, ter essa experiência com um grupo especializado e ainda passar por todos esses caminhos que o João comentou agora há pouco conosco, realmente não tem um valor que pague, né? Não tem preço, na verdade, tem valor, né? E é por isso que eu trouxe a Carla aqui hoje, porque a gente tem uma parceria. Você sabia que através do consórcio você consegue planejar a sua viagem sem juros, com parcelas pequenininhas e consegue ir com eles no próximo ano ou quem sabe até esse ano ainda, se a gente traçar uma estratégia bem bacana para você? Não é mesmo, Carla? Sim. A Carla com o João são parceiros da Realiza e a gente vai junto programar e criar um plano estratégico para a sua viagem, isso mesmo. E quem sabe a gente não consiga aí também criar outros destinos, sim, futuramente, né? Mas esses dois que já estão aí prontinhos para levar você para essa grande aventura, já tem uma forma fácil e sem juros para que você possa aí viajar com a Carla, viajar com o João e ter essa experiência maravilhosa, não é mesmo, Carla? A gente consegue o tal do planejamento, né? Eu sou virginiana, então eu sou da planilha, eu gosto tudo muito planilhado. Quando a Roberta me falou, porque eu também não sabia, e a gente conversou sobre, eu falei, nossa, Roberta, a nossa dificuldade é sempre a pessoa diz, mas eu não tenho dinheiro e tá tão ali, e eu não consigo economizar, eu não sou programada para... Porque é uma cultura nossa, né? Sem dúvida. Não ser programado para guardar para isso, porque sempre tem uma emergência, o filho ficou doente, aconteceu alguma coisa, né? E se você tem um boleto, né? Você tem uma obrigação, você se programa a pagar. Justamente, e o consórcio é exatamente isso, é uma poupança forçada, né? É um investimento que você faz com um objetivo fixado, né? Um objetivo certo. Então, eu quero viajar, eu vou guardar esse dinheiro mensalmente com rentabilidade e sem juro. E o mais legal, que se no meio do caminho
o João e a Carla trouxerem outros destinos, você não vai ficar preso a essa viagem. Você pode usar esse recurso para os novos destinos que eles vão estar oferecendo aí. Então, se você gostou dessa ideia, se você quer saber mais, se você quer fazer a viagem dos seus sonhos, quer se permitir a isso, venha, converse comigo, converse com a Carla ou com o João, que a gente vai estruturar essa viagem para você. Sem juros, com rentabilidade e ainda, quem sabe, levar até mais gente junto, né? Às vezes não só você, mas a sua família toda. Carla, eu agradeço muito a vocês. A gente vai deixar aqui também o contato da Carla para vocês entrarem em contato, saberem mais. Sigam a Carla, sigam o João, que vocês vão se surpreender e tenho certeza que vai dar muita vontade de vocês viajarem junto com eles. Eu já estou aqui contando os dias e já fiz meu consórcio para minha próxima viagem. E eu espero que vocês façam isso também. Carla, se quiser deixar algum recado para o pessoal se despedir, fique à vontade. O meu recado para vocês é: comam bem, viajem bem, bebam bem, com moderação, porque a gente está nesse mundo por pouco tempo. Se você tem o desejo de levar a tua mãe para conhecer a Terra Santa, leve. Se você quer levar teus pais para Portugal, leve. Programe-se, né? Tem a Roberta, ela me ensinou tantas maneiras de economizar, porque por mais que eu ajude as pessoas a economizarem, eu mesma não economizo. Eu sou meio gastadeira. Casa de ferreiro espiritual. Então agora eu estou me programando, porque eu tenho um problema sério que eu tenho que pagar as contas, eu tenho que pagar. Então, se eu fizer uma coisa que eu preciso pagar, eu vou pagar. Maravilha. Né? E não vou gastar na pizza ou em qualquer outra coisa, né? Então, viajem, passeiem, realizem, né? Sem dúvida. Que é teu lema, realize. Realiza, vamos realizar e vamos realizar juntos os seus sonhos. Se você tem um sonho, transforme ele em objetivo e coloque uma meta, sem dúvida nenhuma você vai ser uma pessoa programada, planejada e sem dúvida feliz. Carla, mais uma vez obrigada, mais uma vez obrigada, João. E pulem carnaval, sejam conscientes, bebam com moderação e até o próximo programa.